Olá, boa noite. Boa noite a todos. Já vi que a nossa convidada especial já está online também. Vamos esperar um minutinho para começar a nossa live de hoje. Muito especial e muito importante nesse momento de isolamento, de novas rotinas ou de falta de rotina. Então agora sim, são 8 horas em ponto. Boa noite a todos, eu sou Denise Subitani, sou fundadora e diretora da Associação Brasileira de Pais de Bebês Prematuros, a nossa ONG prematuridade.com. E hoje a gente está aqui para fazer uma live, fazer uma conversa bem especial com uma pessoa muito entendida do assunto. A gente vai falar sobre saúde mental com a psicóloga Marisa Sanches. Saúde mental, que é um tema que tem se falado muito, né? Conteúdos não faltam, mas a gente gostaria de falar para o coração, né? Para a cabeça e para o coração dos pais de bebês prematuros, para as famílias que estão acompanhando seus bebês na UTI, que tiveram prematuro agora, para as famílias que estão em casa com um bebê prematuro ou com uma criança que foi prematura e ainda inspira cuidados. Todo mundo nesse momento de incertezas e de angústias. Então, essa conversa com a Marisa é justamente para a gente poder entender mais ou menos o que está acontecendo na nossa cabeça e, de uma certa maneira, organizar isso para a gente se tranquilizar. Então, a Marisa Sanches, que vai conversar com a gente hoje, ela é psicóloga, ela é mestre em psicologia, ela é tutora estadual do Método Canguru, né, no estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde. Ela é diretora do ITEPSA, que é o Instituto de Psicologia, e ela é membro do Conselho Científico da nossa ONG com muito orgulho, muita honra. Então, quero convidar a Marisa para nos acompanhar, dividirmos a tela e a gente começar a nossa conversa. Vamos ver aqui. Vamos chamar a Marisa. Marisa está conectando. Olá, Marisa. Oi, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite, de estar aqui conversando com o nosso público super especial, que nos é muito caro, né? E que é um público que faz parte da tua trajetória. Então, a gente está muito feliz de estar aqui conversando contigo hoje sobre saúde mental, nesses tempos novos, que para todo mundo é uma situação nova. Então, assim, Marisa, vamos fazer uma conversa bem, né, informal. A palavra é Ok. tua. A gente vai, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida que for sendo enviada aqui pelo chat, eu vou anotando e a gente vai conversando. E a gente tinha falado anteriormente, né, Marisa, de mais ou menos estruturar assim, a conversa, falar sobre cuidados com o bebê nesse momento, depois como lidar com o medo, com a angústia. E a questão da qualidade de vida agora frente à pandemia, quais são as perspectivas e aí a tua percepção disso. Ok. Então, boa Tá? noite para todo mundo. A pandemia chegou, então, para dar um susto muito grande nessas mães, né, que já vêm um pouquinho assustadas em função da prematuridade, né? E essa pandemia, então, a novidade, porque é um vírus novo, está se conhecendo, tem assustado muitas famílias, né? As rotinas das famílias alteraram demais, né? Mesmo de mães que têm bebês que nasceram a termo, quer dizer, as famílias em geral estão bastante abaladas em função de toda essa mudança de ritmo, né? Então, houve uma quebra da rotina, houve uma quebra de tudo aquilo que já vinha pré-estabelecido de funcionamento familiar e o medo, né? O medo tem sido uma coisa também que tem tomado conta, assim, das cabeças das pessoas, né? Então, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho, assim, sobre as dúvidas que as mães possam ter em relação ao cuidado dos seus bebês, né? E depois a gente falar um pouquinho de medo e como é que vai essa qualidade de vida, né? Como seguirão esses dias de isolamento social. Certo. Então, Tá? Marisa, dentro dos cuidados com o bebê, o que a gente pode salientar, assim, que seja importante nesse momento, onde a mãe
tá com a cabeça, né, no mundo da lua, assim, mais ainda pensando, meu Deus, eu Uhum. preciso ter 1000 cuidados, além dos cuidados que eu já tenho, tem que ter Uhum. 800 outros cuidados extras, assim, e ainda pensar na hora de trocar fralda, no mamar, na preocupação, ou se ela Uhum. tá na UTI, de esgotar leite, como é que funciona isso? O que que a gente poderia falar sobre esses cuidados com o bebê? Ok, então vamos por partes, assim. As mães que têm os bebês ainda hospitalizados, né? Elas vão receber todas as orientações das equipes. As equipes estão Uhum. preparadas, as equipes de UTI neonatal, para poder orientar essa mãe de maneira adequada, né? Então, assim, as rotinas da unidade, elas estão um pouquinho mais rigorosas em relação ao controle, assim, de higiene, de circulação dentro da unidade, se a mãe está sintomática ou assintomática, né? Então, tudo isso está sendo observado pelas equipes, e então, cada mãe tem uma orientação específica. Então, assim, eu não posso dar uma orientação geral, né? Porque são orientações Variam. pré-determinadas, assim, isso, né? As equipes Uhum. estão adotando isso. O que eu posso adiantar para as mães é assim, ó, que a visita delas, né, para os seus filhos segue sendo muito importante, né? A presença delas, o pele a pele, na medida em que for autorizado, em que elas tiverem condições de fazer, né? E só que nesse momento, o pele a pele, ele segue sendo realizado com as mães, né? Porque até então era feito mãe e pai, né? Uhum. Então, a maioria das equipes estão preconizando que o pele a pele seja feito com as mães, né? Uhum. Em função da circulação, né? Dentro Sim. da unidade, tá? O que não significa que ela não possa fazer com o pai, em casa, enfim, né? Ou se for um caso de uma mãe que está com problema de saúde muito sério, em função do próprio Covid, ou se ela Uhum. teve que ter uma passagem pela UTI, ela própria, né? Sim. Em função do parto, então o pai teria condições de fazer isso, Uhum. tá? Uhum. Bom, dentro dessas questões, assim, né, do contato da mãe com o seu bebê, tá? Então, o pele a pele, ele segue sendo muito importante, tá? Porque o pele a pele, ele vem toda a função dele, né, de desenvolver a relação vincular, também de desenvolver o aleitamento materno, e Uhum. desenvolve, então, protege o bebê e auxilia bastante no desenvolvimento dele integral, né? Desenvolvimento Uhum. emocional e desenvolvimento físico. Então, isso segue sendo preconizado, tá? O que se pede, assim, então, é aquilo que eu falei antes, que o pele a pele seja feito exclusivamente pela mãe, na medida do possível, tá? Sim. Exatamente para a criança não ter grande circulação, tá? Bom, Sim. vamos pensar que essa criança agora já está em casa, que é um outro passo, né? Se ela está em casa agora, não vai ter essa triagem, vamos dizer assim, esses critérios da equipe, né, no ingresso, né, no hospital. Então a gente tem que pensar que os pais vão ter que assumir esse compromisso de circulação dentro da sua casa. Tá? Uhum. Então, assim, ter o controle de visitas, explicar para as pessoas, agradecer assim, a atenção que eles gostariam de ter com eles nesse momento, mas que não é possível receber visitas, tá? O mínimo de circulação dentro da casa melhor, né? Se for uma casa, por exemplo, que morem pessoas além do pai, a mãe, ou quem sabe outros filhos, mas tem casas que a gente sabe que moram a avó, moram tias, enfim, tem outras Sim. pessoas, né? Então que esse bebê seja mantido a maior parte do tempo no quarto, tá? E Uhum. que essa circulação com o bebê não aconteça tanto. Tá? Uhum. Em proteção a ele, assim, né? Porque ele está saindo de uma unidade, né? Ele teve alta porque ele está bem, né? Mas de qualquer modo requer alguns cuidados ainda, porque ele ainda está em desenvolvimento, né? Tá? Sim. Ainda Então isso a insiro gente pede, alguns assim. cuidados. Uhum. Isso, tá? Então, assim, a higiene é muito importante que se mantenha, a higiene de mãos, né, de quem for cuidar dele, né, do cuidador, que geralmente vai ser a mãe ou o pai, Uhum. e, enfim, os cuidados em geral, assim, estar perto do bebê é importante, porque independente
dessa pandemia do coronavírus, né, a criança está em desenvolvimento, ela está desenvolvendo as suas capacidades cerebrais, né? Então ela precisa ter esses registros de aconchego, de cuidado, de segurança, né? Isso para ela é muito importante que seja mantido, tá? Em função de todo esse desenvolvimento cognitivo que ela vem vindo. Então, mesmo que a gente saiba que existem esses riscos associados, claro, uma mãe ou um familiar que está apresentando sintomas é diferente, mas uma mãe, um pai que não estão apresentando sintomas, esse contato, esse vínculo com o bebê, os benefícios disso, né, e do método canguru em si também, eles se sobrepõem, né, nesse momento, eles são importantes que sejam mantidos, né, para o bebê e para essa fase inicial dele. Isso. Né, mesmo em casa ou no hospital. Essas são as orientações oficiais, né, Marisa, que se mantenha, Sim, a não ser é que isso tenha aí. uma contraindicação expressa, né, por sintomas ou qualquer outro motivo. Isso. Certo? Tá? Certo. Então, assim, ó, diante de qualquer sintoma diferente que a mãe sentir, ou algum membro da família, né? É importante procurar um médico, procurar orientação, né? E se a mãe observar também algumas alterações no bebê, que ela possa, então, também procurar a equipe de saúde, tá? Certo. No caso da mãe apresentar alguns sintomas, né, que ela fique desconfiada, então ela vai ser orientada a fazer a retirada do leite, né, fazer a ordenha, e ela vai então oferecer esse leite para o bebê, né, porque ainda não tem nenhuma evidência, não tem nenhuma pesquisa que comprove que haja uma contaminação dessa maneira, né, uma contaminação vertical, né. Então ela teria condições ainda de oferecer o leite materno, mas não assim no peito, em função da respiração e das gotículas, né, que podem ser transmitidas. Sim, certo. Marisa, e assim, para as famílias de bebês prematuros, né, o medo é uma palavra que vem desde o nascimento, o medo do bebê, se ele vai sobreviver, se ele vai ficar bem, quando vai para casa é o medo de cuidar, né, só os pais cuidando do bebê, não tendo apoio da Sim. equipe, então medo é uma palavra que acompanha. Muitos bebês nascem prematuros e ficam sem sequelas, né? Mas como os pulmões são os últimos órgãos que se formam, geralmente é comum a gente ver sequelas respiratórias, broncodisplasia ou bronquiolite de repetição. Então, nesse momento, né, de vírus que tem a ver com a questão respiratória, o medo é uma coisa bem recorrente na cabeça dos pais, né? De que maneira lidar com isso até para não transmitir esse medo, não deixar que esse medo se sobreponha a outros sentimentos agora que o bebê tanto precisa? Que dicas tu daria para essas famílias? Ok. Então, assim, ó, todo cuidado vai ser pouco nesse momento, na realidade, né? Então, assim, o cuidado vai ter que ser dobrado, mas não no sentido de tornar isso uma coisa tão rígida, tão obsessiva, assim, né? Essa família precisa ter cuidados, mas ela tem que manter um ritmo de vida, né? Então, assim, quando um bebê tem alta, né? Geralmente ele tem alta quando a equipe percebe que o bebê apresenta boas condições de ir para casa, né? E que os pais também apresentam boas condições de cuidado do bebê. Tá? Então, quando bater o medo, a primeira coisa que esses pais têm que lembrar é isso. Se nós estamos em casa neste momento, é porque tanto nós quanto o nosso bebê estava em boas condições para isso. Tá? Sim. Então, assim, qualquer sinal de alteração do comportamento do bebê, de respiração, enfim, né? Eles também foram treinados na unidade, né, para poder observar isso. Né, que também é um dos critérios de alta, assim, que os pais saibam observar mudanças do bebê, né? Então, é óbvio que se houver alguma mudança, eles vão procurar pelo médico, tá? Pelo pediatra, tá? Bom, está tudo tranquilo, né? Mas ainda assim eles estão com medo, né? Então, sempre, né? Aquele que estiver mais ansioso naquele momento, né? O pai ou a mãe, deixa o bebê um pouquinho com o que está mais calmo. Tá? Aquele que está mais ansioso, o que ele vai fazer, tá? É importante que ele possa fazer um relaxamento para ele descansar,
né? Então, fazer um relaxamento é simplesmente a pessoa poder sentar um pouquinho, tá? Imaginar na sua frente um bolo, tá? O bolo que ele quiser, coloca 5 velinhas no bolo e ele vai respirar devagarinho e assoprar bem devagarinho a vela, de maneira que ela não apague, tá? Ele pode fazer isso, inclusive, com um palito de fósforo ou com uma vela propriamente, né? Só para treinar a respiração, porque isso já vai dar uma segurada nessa ansiedade e nesse medo, tá? Bom, isso é uma coisa para eles poderem parar um pouquinho, tá? Bom, na medida em que eles conseguem fazer essa respiração, agora eles vão poder, é legal a pessoa escrever, né? Escrever para poder enxergar, assim, né? O que que comprova o meu medo, que é verdade, que pode acontecer, e o que que não comprova, que é a invenção da minha cabeça. Pode ser que aconteça, não sei, ninguém tem Uhum. previsão de futuro, ninguém consegue saber, né? Mas Sim. dentro daquilo que eles estão vivendo no dia a dia, o que que comprova e o que que não comprova o pensamento. Geralmente, quando a gente faz essa lista, a gente começa a se dar conta, assim, que a gente está exagerando um pouco as coisas, né? O Uhum. copo está transbordando porque realmente a gente botou água demais, né? E que não seria necessário, tá? Então, é uma maneira de automonitoramento para a pessoa ir percebendo. Porque se alguém disser para ela, mas olha isso, olha aquilo, né? O casal em si, né? Um apontando Sim. para o outro, às vezes não funciona, né? A Uhum. pessoa tem que fazer a sua autoavaliação, tá? Sim. E dela começa a perceber, não, só um pouquinho, realmente eu estou exagerando, né? Uhum. Esse exercício, excelente essa dica, né? De poder colocar no papel Uhum. e olhar de fora mesmo o que que Uhum. é realidade, o que que é exagero. Muitas vezes a gente vai ver que tem coisas que são, né, além do que a gente precisa se preocupar naquele momento. Isso, tá? Ótimo. A outra coisa legal, assim, na hora que eles estiverem bem, tá? Eles podem fazer uma listinha de 3 coisas, assim. Quais os 3 passos que eu tenho que seguir se acontecer alguma coisa, tá? Uhum. Então, assim, ó, eles já vão ter as coisas, não vão ficar tucanados na hora, né? Eles Uhum. vão poder olhar aqueles passos. Esses 3 passos funcionam tanto para que eles tenham agilidade diante de uma urgência, tá? Com o Uhum. bebê, e também vai funcionar para que eles possam se acalmar, tá? Se Uhum. eles verem assim, ó, tá tudo bem com o bebê, eu já respirei, eu já escrevi tudo ali na minha lista e eu continuo Uhum. ansioso, tá? Então, assim, ó, Sim. a gente tem que pensar que entre um exercício e outro desses que eu estou sugerindo, tá? Eles têm que esperar em torno de uns 20 minutinhos para partir de um para o outro, tá? Porque a gente leva em torno de 20 minutos para a gente conseguir se reorganizar. Uhum. Então, não adianta eles fazerem tudo correndo, porque, né, não vai dar conta. Então, Uhum. respira, espere uns 20 minutinhos, anota, espera um pouquinho, tá? E eles vão fazer uma... Como é que eu vou dizer? A gente chama de cartão de enfrentamento, mas é como se fosse uma... é um guia que ele vai ter, assim. Bom, eu estou muito nervoso, o que que eu posso Uhum. fazer, né? Então, eu posso telefonar para alguém, eu posso ler um livro, eu posso ouvir uma música, dançar, posso inventar uma receita nova lá, que eu não fazia horas que eu não mexo, alguém me falou de uma receita. Então, ele vai anotar essas coisas, tá? E ele vai Uhum. tentar seguir aquela listinha, porque o objetivo da listinha é que ele se desligue do pensamento do medo. Tá? Ele Uhum. tem a ideia que ele quebre esse pensamento negativo e comece a se envolver com outras coisas. Tá? Uhum. Então, da mesma maneira, assim, ele vai ter essa listinha, tá? E ele vai esperar, agora sim, em torno de uns 8 a 20 minutos para poder mudar de um item da lista dele para o outro. Tá? Então, Uhum. estou ouvindo a música, não está funcionando, estou nervoso ainda, estou preocupado. Né? Vou pegar um livro. Né? Bah, não funcionou o livro, agora eu vou ligar para uma amiga, ou vou entrar no WhatsApp. Tá? Sim. Para distrair a cabeça mesmo. Isso, para poder Uhum. desfocar das coisas Tirar negativas. o foco. Perfeito. Uhum. Marisa, em relação à rotina, isso é importante manter uma rotina até com as crianças, com o bebê em casa, para o bebê, para essa relação é saudável que se mantenham horários com rotina, isso para a cabeça das pessoas também ajuda?
Ajuda bastante, porque o que está acontecendo, assim, em função do isolamento social, muitas famílias estão trabalhando em casa, né? Então, assim, as famílias estão com uma novidade que é cuidar da casa, cuidar da criança e trabalhar, né? Então, eles estão fazendo todas as tarefas juntas ao mesmo tempo. Isso tem dado uma exaustão nas famílias muito grande, assim. Eu tenho recebido contato de algumas pessoas com sintomas de pânico, pessoas que não tinham nada, né? Mas realmente, assim, sintomas de pânico em função desta pressão, não tanto externa, mas muito deles, assim. Eles querem dar conta de tudo, querem a casa Uhum, organizada, né? uhum, Enfim, dar conta do trabalho, do alimento e da diversão dos filhos. Então, o que eles têm que ter claro, assim? Bom, antes do isolamento social, enquanto eu estava em casa, né, cuidando do meu bebê, o meu filho maior, de 2, 3 anos, ele não estava em casa, ele estava na escolinha, por exemplo, né? uhum. Agora eu tô com um filho de 3 anos em casa, né? Tô com o marido trabalhando em casa, tô com um bebê recém-nascido e ainda o meu bebê com algumas fragilidades de cuidado, né? Então, vamos ter rotina sim, alguns horários, né? Mas assim, ó, é importante que as pessoas se deem conta que todos nós temos limites, né? Uhum. Bom, não dei conta de lavar e pendurar toda a roupa. Paciência, tá? Então, lavou o que conseguiu, pendurou o que conseguiu e agora, né, vamos deixar para fazer amanhã o resto, tá? Então, que possam ter rotina, sim, que possam se organizar, sim, para o trabalho não acumular, mas não num grau de exigência. Porque, por exemplo, assim, quando a pessoa trabalha fora de casa, ela tem 8 horas de trabalho, com 1 hora para o almoço. Tá? Mas ela tem 8 horas de trabalho sem nenhuma preocupação de estar cozinhando, de estar cuidando de bebê, de estar limpando a casa, né? Enfim, ela está só no trabalho, né? E agora ela tem que fazer tudo. Então, essas 8 horas, o ideal é que possam ser, ter uma carga horária mais reduzida, né? 6 horas, por exemplo, ou Uhum. menos, se for possível, tá? Sim. A outra coisa em relação ao bebê, tá? Então, assim, o que eu tenho escutado das mães, de muitas mães também, é sentimento de culpa. Aí eu me sinto culpada, porque eu tô em Uhum. casa e não tô dando Uhum. atenção para ele, tá? Uhum. Uhum. Não só para o recém-nascido, mas já para criança maiorzinha, assim, já tá com um Sim, aninho, 6 anos, 5 anos, enfim, né? Bom, sim. o sentimento de culpa não tem espaço, mamães. Alô, tá? Então, porque começa a abrir uma janelinha para as coisas negativas, e quanto mais pensamentos negativos, mais enrolada essa mãe fica, tá? Então, dentro das suas rotinas, é importante explicar para a criança, assim, agora é a hora do meu trabalho, agora é a hora do meu descanso e agora é a hora da nossa brincadeira. Tá? Uhum. As crianças, elas têm uma capacidade de adaptação maior que a dos adultos, por incrível que pareça, Uhum. tá? Isso aí a gente observa muito, assim, em crianças quando ingressam na escola, né? Tem aquele período de adaptação, mas em seguida eles vão, né? E a gente escuta muito mais sofrimento da mãe, né? Aí ele vai passar tarde na creche, tarde na escola. A mãe sofre muito mais do que a criança, né? E Uhum. ela se surpreende quando ela busca na saída da escola, né? Ah, ele gostou, tá feliz. Uhum. Sim, ele gostou, né? Então, em casa é a mesma coisa. Ele vai se adaptar melhor, tá? Uhum. Uh, uma preocupação, Denise, assim, ó, com os bebês, né? Agora voltando um pouquinho e com a criança também, mas especialmente com os bebês, tá? É que em função desse sentimento de culpa ou até em função da própria ansiedade materna, eu não tenho o que fazer, tô presa em casa, tô enjoada, começa a brincar com o bebê, tá? Brinca, 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 brinca. E daí chega num ponto que a criança está super estimulada, tá? Uhum. Então, isso tem que ter cuidado. Com o bebê, superestimulação é estresse tóxico, tá? Uhum. Isso aí, o que que acontece? Ele vai começar a ter um choro irritadiço, ele vai ficar inconsolável, ele vai custar dormir, tá? E a gente vai estar com perda de alguns neurônios, porque ele está com excesso de cortisol na corrente sanguínea. Então, ele tem que ter rotina, assim, da mamada, do banho, do sono, tá? O sono é Uhum. muito importante também para o bebê. Tá? Uhum. As crianças maiores, da mesma maneira, tá? Então não adianta superestimular,
né? Às vezes as mães dão o celular para a criança, dão o tablet para a criança. Bom, se ela está assim, ela está quieta, né? Mas a gente tem que pensar que ela está quieta, mas o cérebro dela está sendo muito estimulado, tá? Porque ela está focada numa tela. Então, a tecnologia, ela pode ser utilizada com crianças um pouquinho maiores, tá? Maiores que eu digo, 5, 6 anos, com um tempo muito reduzido, tá? Com crianças menores dessa idade, não é legal oferecer tecnologia, tá? Em último caso, que ela possa passar o olho, né? Mas que ela não tenha um tempo de uso de aparelhos eletrônicos, tá? Porque senão, assim, a gente está protegendo a criança da pandemia, protegendo do coronavírus, Sim. enfim, né, de outras doenças, mas a gente não está se dando conta que a gente está criando um outro problema ali para frente. Tá? E isso tem que ser evitado. Tá? Então a gente já começa a falar um pouquinho também de qualidade de vida. Tá? Então, assim, isso faz parte da qualidade de vida. Tá? Não superexcitar a criança, imaginar que ela está quieta. Ela não está quieta, a cabecinha dela está a mil. Sim. Tá? E Sim. provavelmente ela não vai conseguir dormir, né? São crianças que têm dificuldade de sono depois. Essa nova rotina, essa nova realidade está trazendo, né, novos problemas, entre aspas, que a gente nem, acho que a gente nem consegue dimensionar muito o que vai aparecer para a gente ter que lidar. Mas acho importante que tu comentou, Marisa, que a gente, esse tempo, né, se a gente puder dar esse tempo, quando a gente vê que a gente está muito ansioso, de poder pedir para alguém assumir aquela rotina ali por um tempo, para dar essa pausa, respirar, fazer aqueles, né, aqueles movimentos ali que tu disse em relação à respiração, depois de listar as coisas que podem ser reais, o que pode ser superestimado na nossa cabeça, que é um exercício que parece uma coisa super simples, mas com certeza ajuda muito a gente ler no papel o que está me afligindo, Isso. né? O cartão de enfrentamento que tu falou ali, que eu achei maravilhoso, que são soluções, assim, para desfocar daquele problema naquele momento, coisas que a pessoa gosta de fazer na sua rotina, ouvir uma música, ligar para alguém, né? Fazer uma videochamada agora com algum parente. Eu acho que isso com certeza já ajuda nessa qualidade de vida que a gente vai ter, né? Nessa perspectiva de rotina que vai durar ainda algum tempo, né? Isso aí. É isso aí. Alguma outra coisa que a gente possa falar sobre a rotina das crianças aqui? Eu tinha anotado uma coisa aqui. Em relação ao que tu falou do medo e da culpa, porque pais de prematuros já vêm também com uma culpa, mães principalmente, né? Já vêm com essa, o que eu fiz para ele nascer prematuro? Então a culpa já é uma coisa inerente. Então tentar pensar em coisas positivas, que quanto mais a gente expelir esses pensamentos ruins agora, eles não ganham tamanho, né? Eles não ganham força, né, Marisa? Isso, não olhar para trás, tá? Porque assim, o passado a gente não tem como modificar, tá? Então, por algum motivo, aquele bebê nasceu preterno, tá? Já passou, ele já nasceu e já está aqui conosco, tá? Olhar lá para frente, começar a imaginar um futuro desastroso, também não faz sentido, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? E não faz sentido pensar em coisas negativas, né? Então, a gente tem que pensar na meta do dia. Bom, né? Acordei, o que eu tenho para fazer hoje? Né? Eu tenho que dar banho no meu bebê, eu tenho que alimentar o meu bebê, eu tenho que me alimentar, eu tenho que fazer a minha higiene, eu tenho as minhas rotinas da casa. É isso. Tá? Então, isso que parece uma coisa assim pouca, já é bastante coisa que essa mãe vai se envolver, tá? É importante que a mãe consiga se organizar dentro da casa dela, porque diferente de um outro momento, essa mãe poderia contar com uma rede de apoio social, né? A avó poderia vir ajudar, a vizinha, a Dinda, enfim, né? As pessoas às vezes se revezam para que ela tenha o seu horário de sono. Bom, agora enquanto eu fico com o bebê, tu dorme um pouquinho, né? Essas mães não vão ter isso, né? Porque elas têm que ter controle da circulação. Então, é importante que ela possa combinar com a pessoa com quem ela mora. Se ela mora com o marido, se ela mora com os pais, eu não sei com quem essa mãe mora, né? Que ela possa organizar essa rotina com os membros que moram com ela naquela casa, né? E organizar essas rotinas dentro da casa,
tá? Para que ela também, porque ela já vem no estresse, porque esse bebê ficou um tempo na UTI neonatal, tá? Sim. Que é preocupante, né? O medo da morte, ele é constante, ele, enquanto o bebê não tem alta, né? Mesmo os bebês, o médico dizendo, a enfermeira, enfim, né? Mas o teu bebê tá bem, tá evoluindo. Enquanto a mãe não pega no colo e leva para casa, ela não sossega, Sim. né? Passa um filme, Então a né, gente para tem que, famílias. a gente tem que pensar nisso, assim, né? Que essas Uhum. coisas parecem que são recorrentes, ficam na cabeça. Então a Uhum. meta do dia é o que vai aliviar ela um pouquinho. Certo, até a Zaira está comentando aqui, prematura extrema, que as mães sempre têm esse sentimento de culpa, que se pudessem guardavam um bebê num potinho. Essa coisa da superproteção já vem também Eu tenho com a escutado isso. prematuridade. Uhum. Isso. Dá vontade de guardar para que nada aconteça, né? Passar por tudo de novo, assim, né? Porque assim, ó, essas mães, elas vêm de um estresse muito grande, né? E fica um registro para elas de estresse, né? O que as mães, em geral, têm que pensar, tá? Em relação a esse período de isolamento social, né? Ao invés de se focarem no medo, se focarem na qualidade do relacionamento, tá? Esses bebês estão formando a sua personalidade, tá? E isso é essencial, tá? Então, o que é importante para a formação da personalidade? Que essa pessoa, que esse bebê possa desenvolver lá na frente um autoconceito, né? Que a gente chama de conceito de self. Quem sou eu, né? Eu me gosto, as pessoas gostam de mim, eu sou capaz de interagir com as pessoas, eu sou competente, eu sou capaz, né? Esse período de isolamento vai permitir que as mães ajudem muito nesta construção, né? Porque o exercício da relação de vínculo em apego vai estar muito mais favorecido, né? Do que se elas tivessem, não estivessem em isolamento social. Sim. Né? Então, assim, ó, a gente pode olhar por dois ângulos. Eu posso olhar pelo ângulo extremamente negativo, né? Eu tô presa dentro de casa, ou eu posso olhar pelo ângulo positivo, né? Eu tô cansada de estar em casa, é chato de ficar em casa, mas olha que legal, né? Que eu sei que eu tô desenvolvendo no meu filho não apenas a inteligência dele, né? Então o desenvolvimento intelectual e cognitivo, mas eu também estou desenvolvendo inteligência emocional. E é a inteligência emocional que faz a gente sobreviver nos grupos, nos meios sociais, nas interações, né? E a gente ter um autocuidado conosco, né? Então, eu acho que a gente tem essa opção de olhar por esse lado mais positivo do que o negativo. De olhar o copo meio cheio, né? Ao invés de meio vazio, né, Uhum. Maria? E fazer um Isso, dia de cada né? vez, que eu acho que é importante o que tu disse, trazer um dia de cada vez e pensar na tua rotina com a Uhum. família, por mais simples e supérflua que pareça, é o nosso momento, é a nossa Uhum. realidade. E ainda Sim. que, né, muitas Uhum. pessoas não têm o privilégio de poder estar em casa, ou tem que sair para trabalhar no hospital, ou não tem condições, né? São condições muito precárias. Então, pensar Uhum. nas coisas boas, né? Valorizar as coisas que se tem, né? Isso. Uhum. E uma coisa legal que tu falou Isso também, mesmo. focar na qualidade do relacionamento, que é enxergar como uma oportunidade, essas 24 horas, todo mundo junto, né, grudado, enxergar como Uhum. uma oportunidade de criar essa inteligência emocional, que é bem que tu falou, que num momento como esse, de angústia, de medo, é o que nos salva se a gente conseguir ter não só a inteligência do QI, mas a inteligência de, né, pensar, não, vamos, tô pirando, preciso de uns Uhum. minutos. Uhum. Isso. Perfeito, Uhum. perfeito. Uhum. Tá? Então, sempre falar com os filhos, olhando nos olhos, né? O bebê, né, recém-nascido, manter o pele a pele, né? E com crianças maiores, né? Poder sempre conversar com elas sobre a sensopercepção, né? Que barulhos vocês estão escutando quando elas estiverem mais agitadas, né? Vamos descansar um pouquinho, agora a gente vai deitar, né? Que barulhos a gente está escutando lá fora, né? Vamos exercitar a audição, né? Vamos exercitar o paladar, né? Comer um alimento de cada vez, assim, que gosto tem essa fruta,
né? Que gosto tem essa carne, ou, enfim, que eles estiverem comendo, né? Então, assim, ó, os pais conseguem desenvolver cognição e emoção, né? Nessa relação, nesse desenvolvimento de esquemas mentais, de inteligência, né? E isso é bacana, porque na rotina do dia a dia tu não consegue fazer isso, né? Tu serve o prato da criança, tu dá, né, o alimento, às vezes conta uma historinha, faz o aviãozinho e ponto, né? Uhum, Agora, uhum, explorar os sentidos, né? O olfato, o que que tu tá sentindo o cheiro, o que que tu tá uhum. comendo, que gosto tem, olha a cor do alimento, olha a forma do grão do arroz, olha a forma do grãozinho do feijão, é diferente. São coisas que a gente não tem tempo no dia a dia e que neste Sim. momento é possível, né? E, E isso para a criança é riquíssimo. sim, sem dúvida. E para as crianças que já têm entendimento, também conversar sobre o coronavírus, o que está Sim. acontecendo, para Uhum, uhum. tranquilizá-los. Isso, tá? Já tem até uns Explicar para... materiais, né? Uns PDFs com historinhas que Isso. explicam. Uhum. Tem bastante coisa, tem no YouTube tem alguns vídeos específicos para crianças, né? Uhum, Explicando então o vírus em desenho animado, assim, conversando, brincando, né? Então é legal assim que elas possam também expressar o que que elas estão sentindo, o que que elas estão pensando, né? uhum, Porque a criança, mesmo que ela não comente, ela observa muito o comportamento dos pais, tá? E a maioria das famílias está ligada 24 horas nesse assunto, né? Ou uhum, estão comentando sobre, ou estão assistindo na televisão, ou sim, em alguma das redes sociais, enfim, né? sim. E a criança está percebendo tudo que está acontecendo ao redor, né? Então, estimular a criança a falar, a desenhar, tá? É muito Uhum, legal, assim, né? Que ela possa expressar através do desenho, da pintura, o que que ela tem pensado a respeito disso, tá? Crianças maiores, se elas quiserem escrever sobre, né? uhum, Para que os pais conheçam a emoção prevalente, assim. Ela também tá com medo, né? Ela tá com raiva do vírus, sim, ela tá triste em função disso, né? Então que sim. essa emoção venha à tona para poder ser falada sobre. Uhum, uhum. Perfeito. Marisa, muito obrigada pelas tuas dicas, pelas tuas Ok. palavras. Eu acho que mostra que a gente pode fazer do limão uma limonada. Tem dias que a gente Uhum. vai acordar mais otimista, tem dias que a gente vai acordar mais, né, mais Isso. desanimado, Uhum. mas que pelas crianças a gente, né, tentar mentalizar coisas boas e usar essas técnicas que tu mencionou. Depois a Uhum. gente vai postar como assim itens, né? Só dicas, algumas Uhum. dicas assim, Dicas. né? Ok. Que Uhum. ficaram da Uhum. live pra gente Uhum. deixar. Vai ficar salva essa live, depois vai pro YouTube, mas assim, acho que as dicas que tu deu ali, daqueles 3 passos, foram sensacionais para na prática já poder aplicar agora, depois dessa live, né? Ótimo. Já Uhum. poder Uhum. aplicar em casa com a família, ficar mais tranquilo, então foi sensacional. Queria te Tá legal. agradecer muito. Tem vários alunos Agradeço. aqui mandando beijos para Uhum. Prof. Ai, que Marisa. amor. E tem um comentário aqui da Lu que diz que se a gente puder falar sobre coronavírus na UTI, né, pandemia, já queria anunciar que a gente vai fazer live sobre isso, sobre coronavírus e prematuridade especificamente, com a doutora Mariana Oliveira, que é a neonatologista, que está na linha de frente, né, na UTI Uhum. neonatal. A gente vai falar sobre estimulação precoce em casa, o que a gente pode fazer com os pequenos para, né, não fazer brincadeiras demais, não hiperestimular, mas dentro das brincadeiras, o que a gente pode fazer para já estimular a psicomotricidade, enfim. E vamos falar também numa das lives sobre espectro autista. Então, tem bastante assunto pela frente, que a gente Bem espera legal. que com isso a gente consiga informar, né, as pessoas e levar apoio e Uhum. ajudar da maneira como foi essa nossa últimos 40 minutos com a tua participação. Tá Maravilhosa. bom, que bacana. Eu vou Muito pedir para o pessoal, obrigada. assim, o pessoal que tiver alguma dúvida ainda, que não tenha perguntado, Isso, enfim, que envie para lá para a ONG, que daí eu isso, respondo no decorrer. perfeito. Quem ficou com alguma Tá, dúvida ou queira fazer qualquer comentário, pode mandar aqui em isso. inbox ou comentar depois na live que a gente encaminha para a Marisa e a gente dá o retorno. Tá legal, tá bom. Tá bom?
Tá Obrigada, bom. Marisa. De nada. Obrigada, pessoal que acompanhou. Um Obrigada. beijo. Obrigada Boa para todo noite. mundo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.